Estenda a mão para cá. Vamos orar pela pastora, porque hoje o fogo vai descer. Não. Perguntei se ela queria falar. Ela quer. Ela está animada para falar hoje. Ela vai falar demais. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da tua filha. Use ela com ousadia, intrepidez, com poder, autoridade, para ser boca do Senhor sobre nós, resposta do céu sobre nós, nossa casa, nossa família, nossos filhos, e que o Senhor continue, Pai, bradando direcionamentos sobre a nossa casa como o Senhor tem feito, e que o Senhor nos dê, Pai, coragem para colocá-los em prática, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus bem forte aí. Shalom, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Mentira, eu tô alegre mesmo. Agora eu só tô preocupada se eu não vou derrubar. Amém. Nós estamos sobre uma série, né? Qual é o tema da nossa série? Famílias na rocha. Nós temos tido palavras tão poderosas, tão pontuais, tão necessárias. Palavras direto do coração de Deus para nós. Palavras profundas que têm nos alertado sobre as verdades do Senhor para nossa casa, para nossa família. Eu tenho recebido muito, vocês têm recebido também? Amém? No domingo passado, quando o pastor estava aqui pregando, o Senhor estava ministrando uma palavra ao meu coração. E quando ele falou para mim o tema da série, eu falei assim, nossa, eu acho que nessa daí eu vou querer pregar. Mas daí, como ele assim, não falou nada, eu falei, vou deixando, né? E aí no domingo o Senhor estava falando ao meu coração, mas eu pensei assim, né? Eu não vou falar para ele que Deus falou comigo. Se acontecer de ele me chamar, daí eu prego essa palavra, mas aí quando foi no final do culto, ele falou, vai ter uma presença, pastora. Eu falei, Deus bom. E enquanto eu estava sentada aqui no domingo passado, o Senhor foi muito claro comigo. No meu coração só ecoava assim, sim é sim e não é não. Sim é sim e não é não. Aí eu falei assim, então sim é sim, Senhor, irei. E o tema da palavra de hoje é sim e não é não. Alguém está participando da nossa leitura anual da Bíblia? Amém, Deus seja louvado na vida de vocês. E nessa leitura, quando chegamos lá no livro de Reis, eu fui ficando assim, gente, com uma tristeza tão grande dentro de mim, porque eu vi a quantidade de filhos de reis, quantas pessoas que eram descendentes de pessoas assim que a gente fala assim, o filho do fulano não vai desviar nunca, o filho do fulano não vai perder a fidelidade dele com o Senhor nunca, e perdeu. Meu coração se encheu de tristeza, e o Senhor falava assim o tempo todo, a gente tem que se posicionar. Vocês têm como pais que estarem alerta. Vocês têm como pais que se posicionarem diante dos seus filhos, se posicionarem diante da sociedade, se posicionarem diante do tempo que vocês estão vivendo. Para lá na frente, a gente não passar pelo mesmo que eles passaram. Imagina o desgosto de lá na frente você ver o seu filho não servindo ao Deus que você serve. Imagina o desgosto de lá na frente você ver os seus filhos praticando coisas que vocês não gostariam que eles praticassem. Essa responsabilidade é minha e é sua. Essa responsabilidade é nossa. Não só como pais, mas como corpo de Cristo na terra. O Senhor tem nos ensinado o quanto é importante a gente se posicionar. Gastar a nossa vida mesmo. Gastar a nossa vida. Eu estava aqui hoje pensando assim, Maria corria para cá, jogava bolacha na cara da criança, aí vinha para cá derrubar um copo de água, aí vinha para cá e se jogava no chão. E eu pensando assim, Deus, o quanto é exaustivo a gente educar. É cansativo educar, mas é um papel que é nosso. É um papel que é nosso,
por mais cansativo que seja, por mais exaustivo que seja, a gente não vai ter que educar para sempre. Mas se a gente falhar agora, se a gente falhar com os nossos, lá na frente a gente vai sofrer. É um papel que é nosso, ensinar princípios, ensinar a nossa fé, ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas a vida toda, desde que quando eu tinha 9 meses, a minha mãe se converteu. Mas o meu pai até hoje não. Até hoje ele não converteu ainda. Então, assim, tinha algum lado que podia me pender para não estar aqui hoje, servindo a Deus. Tinha uma parte da minha família que era constituída por uma pessoa que não amava esse Deus que a gente ama. Tinha uma parte da minha família que não se importava com servir ao Deus que a gente serve. Então eu podia ter sido alguém que não servia também, porque eu não era obrigada. Mas a minha mãe gastou a vida dela para nos ensinar a amar o Senhor. E esse é um papel que é meu e que é seu. Amém? Nós temos vivido tempos onde tudo é relativo. Vocês percebem? Em âmbitos morais, carnais e até espirituais. O povo está relativando até Deus agora. Parece que tudo é moldado à nossa vontade. Tudo é moldado ao nosso querer. Tudo é moldado ao que a gente quer. São moldados por conveniências. Pelos nossos interesses pessoais. Pelo que a gente quer, pelo que a gente tem vontade. O Senhor virou nosso servo. Mas Ele está aqui hoje, nessa noite, nos despertando, nos chamando para acordar e ensinar para os nossos filhos uma vida de entrega, uma vida de princípios, uma vida de verdades. Amém? Você crê? Deus está nos ensinando a ensinar os nossos filhos que a palavra tem valor e o compromisso que a gente tem com Ele é respeitado. Quando se trata de família, isso é ainda mais sério, porque a gente, como pais, tem o costume de querer fornecer e dar para os nossos filhos o que nos faltou. Acho que até foi a Adriane que postou um vídeo sobre isso essa semana, né, no grupo. E ontem a gente estava conversando com o irmão da igreja, a gente falou sobre isso. A gente tem anseios em dar para os nossos filhos o que foi falta para nós. A gente tem anseio em fazer para os nossos filhos o que nos faltou. O que a gente sentiu que faltou para nós. E os nossos filhos precisam aprender o valor do sim e do não. Quando os pais não são firmes no que dizem, os filhos não aprendem o valor da palavra. Quando os pais não mantêm firmes a palavra estabelecida, os filhos não aprendem o valor da palavra. E aí sabe o que acontece? O nosso relacionamento familiar se torna frágil, fica fraco. Por quê? Você fala que sim, daqui a pouco você fala que não. Ou então você fala que não, daqui a pouco você fala que sim. Vira uma bagunça. O elo de confiança é quebrado. Os relacionamentos se tornam frágeis. E o pior de tudo, o nosso testemunho como cristão se enfraquece. Quando a nossa palavra é sim, e depois vira não, ou é não, e depois vira sim, os nossos filhos olham e falam assim, ué, não estou entendendo. É sim ou é não? É sim ou é não? Jesus é o nosso exemplo de integridade, de compromisso, não só com as palavras dele, mas com a vida dele. Ele foi exemplo em todo o tempo que ele passou na terra. E exemplo de sim e não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. E o que passar disso é o quê? Procedência do maligno. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 5:37. Eu vou falar hoje sobre 4 pontos que o Senhor colocou ao meu coração. E o primeiro deles é: a integridade começa dentro de casa. Repete comigo: a integridade começa dentro de casa.
Mateus 5,37 diz assim: que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Sabe qual é a primeira escola que os nossos filhos aprendem? Em casa. É a escola que ensina a fé, é a escola que molda o caráter, é a escola que firma no coração dos nossos filhos a integridade. É a escola que ensina aos nossos filhos que a fé e o caráter não são relativos. É a escola que mostra para os nossos filhos ao Deus que nós servimos, a fidelidade que nós servimos. É a escola que ensina a eles a serem quem eles são. Se dentro da nossa casa o sim e o não forem relativos, os nossos filhos vão crescer sem referência de palavra. Os nossos filhos vão crescer sem referência de verdade. E às vezes você olha para mim e fala assim: ah, pastora, mas meu filho já é crescido. Mas nunca é tarde para você ensinar o seu filho o poder do sim e do não. E isso a gente fala assim, o pastor tem pregado muito e às vezes para descontrair ele fala assim: ah, tem que dar uma surra no filho. É para sim, em nome de Jesus. Mas isso, a série toda não é só sobre corrigir o seu filho com a vara. Porque a vida da criança não aprende só com vara. O ensinamento ao seu filho não é só sobre vara. Então, as palavras não são só sobre uma correção de bater. Tá? Às vezes, para a gente externar o estresse que a gente tem, a gente bate. Mas é um custo seu ensinar o seu filho com amor. E eu não estou dizendo que quando a gente bate com varinha não tem amor, não. Mas assim, às vezes a gente olha só para o lado de bater e esquece que não é só isso. Não é só isso que ensina o seu filho. Não é só isso que dá direção ao seu filho. Amém? A integridade começa dentro de casa. E não é só sobre correção. Às vezes o seu filho não pode confiar na palavra que você dá para ele. Isso não é sobre bater. Se você tem o hábito de prometer e não cumprir, ele não pode confiar em você. Se você tem o hábito de falar assim, quem aqui já falou para o seu filho assim: ah, amanhã o papai vai te levar na pracinha. E não foi. Nunca chegou o dia de ir na pracinha. Quem aqui já falou assim: agora o papai está trabalhando, agora a mamãe está trabalhando, mais tarde a gente brinca. O mais tarde vai ser daqui 30 anos. Quantas vezes você fala: eu vou comprar, e não compra nunca. Na volta a gente compra. Clássica. Ou quantas vezes a gente promete: se você não me obedecer, você vai ficar de castigo. Aí a criança, e o castigo não chega nunca. O sim e o não são relativos. Se você dizer sim, mesmo que te custe, seja sim. Se você dizer não, mesmo que te custe, seja não. Gente, vocês sabem o que eu fiz semana passada? Vou contar para vocês. O José estava dando um show lá em casa, se tremendo, que queria assistir televisão. Eu falei assim: você vai ficar uma semana sem assistir televisão e eu não quero ouvir choro. Aí, depois eu pensei assim: ele sabe o que é uma semana? Não sabe. Só que ele ficou uma semana sem assistir televisão. Porque eu falei assim: se é uma semana, ele vai ficar uma semana. Aí ele falava no outro dia assim: mãe, não, ainda não passou uma semana. Mãe, não, ainda não passou uma semana. Até eu me perdi na semana. Mas depois eu pensei assim: se eu disse que é uma semana, vai ser uma semana. Porque ele não ia entender. Eu podia assim, passou 2 dias, eu falar assim: ah, já passou a semana, pode assistir. E gente, essa semana me custou. Me custou, porque uma criança sem TV, ela custa pra gente. A nossa sanidade vai lá no chinelo. Mas ele nem deu birra, gente. Nem deu. Eu só falava assim: não, ainda não deu tempo. A mamãe não vai colocar.
E eu poderia ter dito que era não e depois ter dito que sim, porque ele não ia entender. Para ele não ia fazer diferença nenhuma. Mas para mim iria, porque se eu cedesse nessa vez, todas as outras vezes eu cederia. E nas regiões celestiais também. E sabe por que a palavra diz que o que passa de sim e não é procedência do maligno? Porque quando o pai e a mãe não cumprem o que dizem, existe uma quebra de confiança. Quando a gente, como pai, promete algo que a gente não cumpre, a gente quebra a confiança dos nossos filhos em nós. A gente quebra a confiança, a gente gera nele, sabe o quê? Uma insegurança emocional. Sabe, você já conversou com alguém que falou assim, mas a minha mãe ou meu pai, não adianta, eles falam, aí depois eles não vão fazer. Já tiveram experiências? Parece assim que o pai e a mãe não são aquela pessoa que eles confiam no que o pai e a mãe dizem, sabe? Quando as crianças não têm esse peso do sim e do não dos pais. Para eles, os pais também são relativos. Tipo assim, pode ser que ela fale, mas depois ela não vai. Pode ser que ela diz que vai fazer, mas depois ela não vai. E sabe o que isso gera, gente? Os nossos filhos ficam com a imagem distorcida de Deus. Eu acho que para mim talvez isso seja o pior de tudo. Porque se o seu filho não pode confiar em você, ele também não pode confiar em Deus. Se os meus filhos não podem confiar em mim, eles também não podem confiar em Deus. Porque somos nós as referências de pais, de mães, que geram e constroem neles a imagem que eles terão de Deus daqui a um tempo. Se você tem falhado como pai, se você tem falhado como mãe, hoje é tempo de você repensar no seu sim e no seu não. Manter a sua palavra é criar entre você e o seu filho um elo de confiança. É você gerar entre vocês um elo de confiança. E acima de tudo, gerar entre os seus filhos e Deus um elo de confiança também. Se você não quer se gastar por você, mas se gaste pelo amor que o seu filho vai ter ao seu Deus. Às vezes te custa por você mesmo, mas por Deus, às vezes a gente pensa, por Deus vale a pena. Às vezes você não consegue manter a sua palavra por você, mas por Deus vale a pena. Amém? Se vocês querem, se nós queremos filhos que respeitam a Deus, que respeitam aos pais, que respeitam a autoridade, que respeitam as lideranças, nós precisamos entender de uma vez por todas que esse ensinamento começa em nós. Começa em mim, começa em você. Amém? Eles só aprendem pela forma como nós conduzimos as nossas palavras e as nossas decisões. Amém? Repete comigo. A sua palavra. A sua não, a minha, que é você que está falando. A minha palavra é a semente da confiança. A sua palavra é a semente da confiança. O ponto 2 é: limites constroem caráter. Repete comigo. Limites. Aleluia. Isso esse versículo é um que o pastor já leu inúmeras vezes nessa série, mas nunca é demais. Provérbios 22:6. E diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Limites constroem caráter. E sabe o que os nossos filhos precisam? Os nossos filhos precisam de limites claros e constantes. Às vezes a gente quer, e com criança do tamanho igual José e Maria, a gente queria assim, que fosse uma mágica. A gente fala só uma vez, não faz isso, que não. Mas a gente tem que repetir 50 vezes no dia, gente. É claro e constante. É claro e constante. É claro e constante. A gente tem que repetir quantas vezes forem necessários. Os meus filhos precisam de limites claros e constantes. Repete comigo. Os meus filhos precisam de limites claros e constantes. O sim e o não de forma equilibrada constrói um caráter. O sim e o não de forma equilibrada trazem segurança e conquistam a confiança.
Amém? E sabe o que a nossa geração, que essa geração tem clamado? Por limite, gente. Eles pedem por limite. Sabe o que... eu sempre vou citar eles, lógico, né? Mas o José, às vezes, ele já vem falar comigo assim: ô mãe, eu não posso assistir não, né? Ele não vem falar assim: mãe, eu posso assistir? Ele já fala assim: eu não posso não, né? Ô mãe, eu não posso comer uma bolacha de doce não, né? Não. Eles pedem por limite. E sabe por que eles têm pedido por limites? Porque limite é amor. E é isso que eles têm ansiado. Por amor. Às vezes a gente acha assim: ah, mas eles ainda são pequenos, mais lá para frente eles aprendem. Eles não aprendem mais lá para frente, porque esse dever é nosso. É agora. É constante e com clareza. Constante e com clareza. Só consegue dar limite quem ama. Só consegue dar limite com quem ama. Tem dias que vocês que são pais passam por uma situação assim, parece que está tudo acontecendo. Está lá com 20 mil problemas para resolver. E a criança cria mais um assim. Tem razão nenhuma, não tem problema nenhum. Aí eles começam assim: ah, porque não sei o quê. Começa a budejar e vem, e sacode. Ele quer atenção. No meio do caos que a gente está, as crianças querem o quê? A nossa atenção. Às vezes eles fazem uma arte, não é porque eles são mal educados, é porque eles querem o quê? Limite e amor. Atenção, limite e amor. Às vezes você pensa assim: mas meu filho é atentado demais. Ele só está querendo a sua atenção. Às vezes você pensa: o meu filho é bagunceiro demais. Ele só está querendo a sua atenção. Ele só está querendo o seu limite, que constrói o caráter dele. Então, quando você estiver assim no meio de todos os seus problemas, que estiver no meio de todos os estresses, que estiver no meio de todas as coisas mais importantes, se lembre, você está construindo o caráter de um homem e de uma mulher que lá na frente você vai olhar e falar assim: esse daqui foi eu que criei. Esse daqui foi eu que eduquei. Esse daqui foi eu que dei voz e destino para ele. Lá em casa tem dia que até os passarinhos querem atenção, gente. Ah, a gente quer conversar, eles não deixam não. Fica... porque eles querem atenção também. E às vezes a gente, como pais, tem medo de não ser amado pelos nossos filhos. Quem já sentiu esse medo aí? Levanta a mão. Já sentiram? Eu sou mais dura, tá, gente? Eu nunca senti, não, esse medo. Mas, às vezes, esse medo que a gente sente é pautado nas faltas que a gente teve. Nos traumas que a gente teve, nas experiências que a gente viveu. A gente sempre quer compensar os nossos filhos pela nossa falta. Então, às vezes, a gente quer dar para eles a condição de não passarem pelas dores que a gente passou. E aí, nisso, a gente vê que firmar a família na rocha não é só sobre educar os filhos. É olhar para nós e para a nossa história com amor também. Porque a gente é pai, mas a gente já foi filho um dia. A gente está formando pessoas hoje, mas a gente já passou por situações que nos marcaram, que nos feriram, que nos causaram dores, que nos causaram traumas. Então, ainda que você esteja agora numa condição de educar, respeite quem você passou, o que você viveu, mas olhe para os seus filhos hoje como alguém que não vai passar o que você passou, porque você é um pai que impõe, que constrói e gera limites nos seus filhos, com amor. Amém? O que vocês passaram de ruim, eles não vão passar. Porque a medida protetiva que a gente dá para os nossos filhos hoje são limites, com amor. Amém? Às vezes a gente passou por tantas coisas, você pensa assim: minha mãe e meu pai me batiam demais, eu nunca vou bater nos meus filhos. Meus pais nunca me deram presente. Aí toda oportunidade que você acha, você vai dar um presente para o seu filho. Os meus pais tinham um filho preferido. Eles preferiam fulano, então eu só vou ter um, para não ter problema. Vai ser só esse, porque daí não vai ter disputa. Ou mesmo você pensa: eu nem tive pai, eu nem tive mãe. Perdi os meus pais cedo demais. Todas essas questões geram no nosso coração raízes. E sabe aonde essas raízes chegam?
em um só lugar, que todos nós precisamos de amor. E esse amor, essa lacuna que tem no nosso coração, só Jesus pode preencher. Essa lacuna que tem de amor no nosso coração, só Jesus pode preencher. Essa dor que às vezes a gente é envolvido, que a gente se lembra, que a gente pensa, nossa, mas me faltou demais a minha mãe, nossa, mas me faltou demais o meu pai, a minha história seria diferente se eu tivesse tido a presença deles, a minha história teria sido diferente se eu amasse eles, a minha história seria, se eles me amassem, a minha história seria diferente se eu não tivesse passado por tudo isso, se eu não tivesse sido rejeitado, se eu não tivesse passado por tanta dor. Essa lacuna só o Senhor preenche. Às vezes o seu pai e sua mãe nunca mais vão estar junto com você para preencher esse espaço. Mas o Senhor está aqui hoje. E Ele tem o tamanho perfeito dessa lacuna de amor para entregar sobre você, para derramar sobre você esse amor que te falta. Às vezes o que faltou para você, mas também, presta atenção, o que faltou para você, mas também continua faltando para os seus filhos, é amor. Se os seus pais não estão mais aqui, você está. Você pode amar os seus filhos. Não tem medida para amor. Você pode amar com o coração. Você pode dizer para os seus filhos que eles são amados. Você pode dizer e deve dizer para os seus filhos que você os ama. Às vezes a gente é muito bom em corrigir, mas a gente é muito falho em amar. Não custa, gente. Não custa. Isso gera neles uma segurança de que eles são, sim, amados por você. Isso gera segurança de que eles têm, sim, um pai e uma mãe que os amam. Amém? O amor e o limite andam juntos. Mas entre a permissividade e o amor, existe um grande abismo. Às vezes a gente tem preguiça mesmo de corrigir os nossos filhos. É muito mais fácil permitir que corrigir. É muito mais fácil permitir que corrigir. Mas existe um abismo. E a permissividade nos coloca, às vezes, no lugar de amigos dos nossos filhos. Quem já teve, assim, não vou falar para você olhar para você, porque dificilmente a gente enxerga na gente esse defeito, né? Mas você tem algum amigo que você olha e fala assim, nossa, mas o fulano é muito mais amigo do que pai do filho dele. Nossa, o fulano trata o filho dele igual um amigo, ao invés de um filho. E não tem nada de errado em a gente ser amigo dos nossos filhos. Minha mãe foi muito amiga minha e do Gabriel, assim, ela era bem jovem na nossa juventude, sabe? Estava sempre envolvida no nosso meio. Mas sempre com muito respeito e com limites. Sempre com muito respeito e limites. Mas quando a gente sai do lugar de pai, a formação emocional e espiritual dos nossos filhos ficam comprometidas. É só pai que consegue dar destino. Filhos criados sem o peso do sim é sim e do não é não se tornam adultos irresponsáveis. Só fazem o que querem, não ouvem ninguém, não respeitam ninguém e nem mesmo a Deus. E nem mesmo a Deus. O dever de instruir o menino no caminho é meu e é seu. O dever de instruir os seus filhos no caminho é meu e é seu. Nós estamos criando os nossos filhos para a treva ou nós estamos criando os nossos filhos para a luz? São as trevas que criam filhos sem respeito. São as trevas que criam filhos sem princípios e valores. O céu respeita a autoridade. O céu respeita a autoridade. Repete comigo, o céu respeita a autoridade. O terceiro ponto é, os nossos filhos não fazem o que dizemos, eles fazem o que nós fazemos. E quando se trata de família, a gente que é pai fica meio polido, né? Para não dizer um pouquinho hipócritas. Porque a gente tem o hábito de cobrar o que a gente não faz. A gente tem o hábito de querer que aparente ser o que não é. A gente tem o hábito de querer fazer parecer o que não é.
A gente quer colocar um nível de perfeição muito grande, que aí nem a gente, nem os nossos filhos, ninguém consegue suprir, ninguém consegue ocupar esse lugar. Os nossos filhos vão ser o que eles nos veem sendo. Eu queria fazer, vocês levantam a mão rapidão, uma enquete super rápida. Quem aqui quer ter uma filha que é dançarina do TikTok, levanta a mão. Ninguém? Quem aqui quer ter um filho alcoólatra, levanta a mão. Quem aqui quer ter um filho usuário de droga, levanta a mão. Ninguém também? Quem aqui quer ter um filho caloteiro, que quando você olha e fala assim, nossa, finge que nem é meu. Quer? Quem quer que a sua filha case, você pague todo o casamento lindo, 1 mês de casado, o marido dela vai trair ela e vai embora? Alguém quer? Não? Nós que somos maus, queremos coisas boas para os nossos filhos. E às vezes, em sã consciência, ninguém quer isso para os nossos filhos, mas o que você tem implantado na vida dos seus filhos? O que eles têm te visto fazer? O que eles têm te visto fazer? Às vezes, você quer que os seus filhos ouçam louvores, porque é lindo. Uma criancinha adorando, olha que maravilha, é profundo. Mas quando você entra no seu carro, aqui na porta da igreja, você já está escutando uma música sertaneja, um funk, sei lá o que você escuta. Às vezes você quer que os seus filhos, o resto da vida, se mantenham no caminho do Senhor. Nunca se envolvam com droga, nunca se envolvam com álcool. Mas daí lá na sua casa, lá na onde você anda, por onde você vai, você bebe só uma cervejinha porque não faz mal para ninguém. Só uma dose de vinho, porque é saudável. Às vezes você espera que os seus filhos amem a igreja, mas quando você sai daqui você fala mal. Às vezes você espera que os seus filhos sejam compromissados, mas você falta um culto porque você dormiu, perdi a hora. Deitei, nem vi a hora passando, não fui hoje. Fui lá na cachoeira com os meus amigos. E não tem mal nenhum ir na cachoeira, gente. Os nossos filhos só precisam ter firmados dentro dele o compromisso que eles têm com Deus. E esse compromisso é a gente que coloca. Esse ensinamento é a gente que dá. Quer dizer que você nunca vai poder faltar um culto? Não é sobre isso. Eu espero que vocês estejam entendendo. Às vezes, a gente espera que os nossos filhos orem, mas eles nunca ouviram uma oração nossa. Às vezes a gente quer que os nossos filhos jejuem, mas eles nunca te viram jejuando, nunca me viram jejuando. A gente quer que os nossos filhos conheçam a Bíblia, que a gente não conhece. Os nossos filhos podem estar com os ouvidos tampados para o nosso conselho, mas eles não estão com os olhos fechados para o que eles têm visto. Os olhos deles estão abertos. Eles enxergam cada coisa que a gente faz. Eles prestam atenção em cada coisa que a gente faz. Se você amaldiçoa alguém na sua casa, não espere que o seu filho abençoe. Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não basta dizer que a nossa família serve a Deus. Não é de boca, isso é para ser vivido. Adoração a Deus não é só no culto. Adoração a Deus não é só nesse ambiente. A nossa vida adora a Deus no nosso dia a dia. A nossa vida adora a Deus em todos os lugares que a gente pisa, aonde a gente vai. É nas nossas conversas, nas nossas decisões, nas nossas prioridades, nas nossas atitudes. A nossa vida é um altar de adoração a Deus. Você pode achar que não, mas os seus filhos estão de olhos e ouvidos abertos para tudo que você fala e para tudo que você faz. Essa semana a gente estava comendo um espetinho, né? E, ó, gente, a Sara tá morando aqui agora, se vocês não estão sabendo, tá? E aí,
pastor brincou bem assim com ela, falou: Sara, você vai pegar ônibus para ir para a escola? Aí ela pegou e falou assim: o quê, pai? Você vai me deixar ir de ônibus para a escola? Eu não vou de ônibus, vou chegar lá todo... Se não for de ônibus, vai de bicicleta. Tá brincando assim com ela, né? Aí, dali a pouco, vem um ônibus de lá. Aí José: olha lá, pai, o ônibus que a Sara vai pegar para ir para a escola. Eles prestam atenção em tudo. Gente, o José tem 2 anos. Eles prestam atenção em tudo. Às vezes a gente pensa que alguma coisa está passando por eles, mas não passa. Eles prestam atenção em tudo. Tudo. E eu quero te dar um conselho nessa noite. Poupa os seus filhos da maldade do seu coração. Poupa os seus filhos da maldade do seu coração. Porque às vezes você fala uma coisa despretensiosa. Nem é na intenção de que o seu filho olhe para o irmão no próximo culto diferente. Mas ele vai olhar, porque ele é criança. Às vezes nem é na intenção de que lá na frente ele trate o fulano com desrespeito. Mas ele vai fazer, porque ele te vê fazendo. Poupa os seus filhos da sua maldade. Os nossos filhos até percebem quando a nossa vida é diferente do que a gente fala para o que a gente vive. Eles percebem se as nossas ações não combinam com a fé que a gente diz ter. Eles estão de olhos abertos para tudo. Olhos abertos para tudo. E sabe quando a maioria dos filhos dos cristãos desistem de viver uma caminhada cristã? Vocês sabem qual que é o motivo? Sabem? É porque eles não veem os pais vivendo aquilo que eles dizem viver. Eles falam assim: se é para viver esse evangelho de mentira, eu vou viver de festa. Se é para viver esse evangelho de mentira, eu vou viver de qualquer coisa. Mas pelo menos eu não preciso fingir que eu sou alguém que eu não sou. Eu não preciso fingir que eu sou perfeita igual eu não sou. Eu não preciso fingir que eu sou quem eu não sou. Quando a vida dos pais é diferente do que a vida que eles ensinam, a vida que os pais dizem dizer é diferente do que eles ensinam, os filhos, ó. No mundo, pelo menos 60% dos filhos dos cristãos abrem mão de frequentar a igreja na juventude e na fase adulta. E a causa é essa. Como eu disse no começo, a gente está fazendo essa leitura da Bíblia, né? E eu fui pesquisar sobre a quantidade dos reis que tinham fugido dos caminhos. De 39 reis, 8 permaneceram firmes no caminho do Senhor. 31 andaram em idolatria e se afastaram das leis do Senhor. De 39, 8 sobraram. E às vezes a gente quer que o nosso filho seja essa sobra de 8. Mas a gente não gasta a nossa vida ensinando para eles. Às vezes a gente quer que os nossos filhos amem a Deus. Mas a gente não gasta a nossa vida ensinando para eles. Às vezes a gente quer que os nossos filhos tenham temor ao Senhor. Mas a gente não passa nem um tempo. Você não consegue ler um versículo com o seu filho na sua casa. Ninguém gosta de entrar para a estatística, né? Mas os 31 estão bem aí. Eles eram instruídos na lei. Eles eram conhecedores, gente. Imagina. Não foi porque assim, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam. E os nossos filhos que às vezes não sabem de nada. Eles não têm mínima instrução. É muito mais fácil do diabo entrar na nossa casa e roubar os nossos filhos de nós. Porque a gente não tem instruído, a gente não tem gastado a nossa vida, a gente não tem olhado para eles com a responsabilidade que o Senhor estabeleceu para nós. O sim e o não na nossa rotina mostra quem realmente nós adoramos. E por último, mas não menos importante, o ponto 4 é: decidam hoje a quem vocês irão servir. Repete comigo: decidam hoje a quem vocês irão servir. E às vezes, quando a gente lê esse versículo, o pastor Pedro falou sobre ele na abertura.
É uma resposta muito rápida do nosso cérebro. A gente fala assim, eu e a minha casa serviremos a Deus. Não é? É uma coisa que a gente pensa assim, rapidão. Você pensa assim, a quem vai servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá doida, pastor? É lógico que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É lógico, mas não tão lógico. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, na teoria é lindo. Mas às vezes a gente ergue dentro da nossa casa altares para outros senhores. Às vezes a gente levanta dentro da nossa casa altares a outros senhores. Aí você vai falar assim, pastora, mas lá em casa não tem nenhum Buda, eu estou adorando a quem? Pastora, lá em casa não tem nada, eu estou adorando a quem? Como assim eu estou erguendo altares? Não tem nenhuma Nossa Senhora, não tem nada. Qualquer coisa que tenha mais valor que Deus na sua vida é um altar de adoração. Qualquer coisa que tenha mais valor para a sua família que o seu Deus é um altar de adoração. Às vezes o seu emprego tem muito valor para você, mais valor que a Deus, então é a esse emprego que você está servindo. Às vezes são os seus filhos que têm mais valor que Deus para você, então é aos seus filhos que você está servindo. Às vezes o dinheiro tem mais valor que Deus para você, então é ao dinheiro que você está servindo. É o celular? O celular tem mais valor que Deus para você? Você passa mais tempo no celular ou com o Senhor? Às vezes é o celular que você está servindo. Às vezes é a sua aparência. Tem gente que se preocupa muito, né? Em parecer que está bem, em parecer que está tudo certo, em parecer que a família é perfeita. Se é a isso que você tem servido, mais que a Deus, é a isso que você tem adorado. Às vezes a pessoa se acha o máximo assim, eu sou bom, ninguém é tão bom quanto eu. Tem gente que tem orgulho da humildade, já conheceu alguém que é assim? Ele tem orgulho do quanto ele é humilde. Às vezes é a você mesmo que você tem servido. A você mesmo. E a palavra do Senhor diz assim, decida hoje. É uma coisa muito sutil, é muito fino, mas às vezes tira o altar de adoração de Deus e coloca qualquer outra coisa no lugar. Em Josué 24, ele conta toda a história, ele repete uma boa parte disso que eu disse hoje. Assim, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todas as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. Os egípcios os perseguiam com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim. E eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz o mar voltar sobre ele e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. O que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam ao leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram das terras deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar a maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó.
Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz com os 2 reis amorreus. Não foram a espada ou o arco que lhe deram vitória. Foi assim que eu dei a vocês a terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem, de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos antepassados, além dos Eufrates e no Egito, sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, decidam hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, decida hoje. A sua família precisa ter clareza dos seus valores. A sua família precisa ter clareza das suas decisões, das suas convicções, do que o Senhor estabeleceu no seu coração. Não dá mais para servir a Deus e ao mundo. Não dá mais para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá mais para servir a Deus e à pornografia. Não dá mais para servir a Deus e ao desrespeito. Não dá mais para servir a Deus e aos prazeres da sua carne. Não dá mais para servir a Deus e às vaidades do seu coração. Decida hoje quem você quer servir. Decida hoje quem você quer servir. Não dá para você amar a Deus hoje e amanhã você amar mais ou menos. Não dá para você andar em omissão e indecisão, porque isso é porta aberta para o inimigo entrar na sua casa e roubar o propósito, roubar o chamado, roubar o amor que os seus filhos terão ao seu Deus. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de eu me posicionar. Chegou a hora da gente se levantar como o Senhor chamou nós como pais e mães para se levantarem sobre essa geração. Os nossos filhos estão passando por uma tremenda perseguição, por uma imensa perseguição. E às vezes eles serão roubados pela nossa omissão, por falta de posicionamento nosso. Não, nós não temos mais tempo. O diabo está aí e ele quer roubar o propósito da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Ele está aí e ele quer roubar o amor do Senhor que você não estabeleceu ainda no coração dos seus filhos. Às vezes a gente está batalhando, está clamando, está pedindo para o Senhor, chorando: Deus, me ajuda. Deus, você não está vendo o quanto está difícil. Deus, você não está vendo o quanto eu preciso da sua ajuda nesse momento. Você não está vendo que o inimigo está tentando roubar os meus filhos. Você não está vendo que o inimigo está tentando destruir o meu casamento. Você não está vendo tudo que está acontecendo com a minha vida. Deus só quer uma coisa de nós: posicionamento. Deus só quer posicionamento de nós. É mínimo. É mínimo. É você decidir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero que vocês pensem: o que você tem semeado na vida dos seus filhos? O que você tem plantado no coração deles? Você tem plantado alguma coisa no coração deles? Você tem ensinado aos seus filhos a amar a Deus? Com os lábios ou com o coração? Porque a palavra do Senhor diz que eles me honram com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Os nossos filhos só vão amar a Deus se eles nos verem amar. Os nossos filhos só vão servir a Deus se eles nos virem servir. Os nossos filhos só vão respeitar a Deus se eles nos virem respeitar. Quando os nossos filhos abrem a boca para conversar sobre o que eles têm falado, o que tem sido prioridade na nossa casa.
Mateus 5,37 é um chamado para a integridade. O seu sim seja sim, o seu não seja não. São essas famílias posicionadas que serão respeitadas. Famílias posicionadas que serão respeitadas em tempos de incertezas, de valores distorcidos, onde tudo é relativo. Se você decidir pelo Senhor, a sua casa permanecerá de pé. Se você decidir pelo Senhor, os seus filhos permanecerão no caminho do Senhor. Mas precisa de um posicionamento seu. Precisa você estar de pé, na frente da batalha, dando direção, abrindo os olhos, trazendo clareza e convicção dia após dia sobre a vida dos seus filhos. Eles precisam ter referência de firmeza e de clareza. Eles têm que saber que para você o Senhor não é negociável. Eles têm que saber do amor que vocês sentem por Deus. Hoje o Senhor nos convida a realinhar a nossa casa, a nossa família, os nossos corações, as nossas decisões, o nosso servir com a palavra dEle. Decida hoje dizer sim para tudo que firma a sua família sobre a rocha. Decida hoje dizer sim para tudo que edifica a sua casa sobre a rocha. Decida hoje também dizer não para tudo que tem enfraquecido a sua fé. Decida hoje dizer não para o que tem roubado o coração dos seus filhos, o que tem roubado o seu coração da presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Repete comigo assim: famílias de palavra. Bem forte, famílias de palavras. Constrói gerações de famílias firmadas sobre a rocha. Se você quer que a sua família esteja firmada sobre a rocha, tenha uma única palavra: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, e a sua casa será estabelecida na presença do Senhor. Mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de tribulações, mesmo quando Satanás tentar roubar de vocês a verdade que o Senhor estabeleceu, decida: eu e a minha casa permaneceremos fiéis ao Senhor. Eu e a minha casa permaneceremos fiéis, adorando a Deus, rendendo adoração a Ele. Nada vai nos roubar da presença do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. E declara essa canção. Quem disse que acabou? Às vezes você está pensando que é o fim da sua família, que é a ruína da sua família. Quem disse que é o fim? Mas o Senhor está aqui dizendo que não. Se o próprio autor diz que não é pra desistir, há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Há um tempo. Chegou o tempo, chegou a estação da sua família servir a Deus debaixo do céu, com todo o coração. eu creio. Nova história, novo começo, novo tempo, eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Novo tempo, eu creio. Nova história, novo começo, novo tempo, eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Novo tempo, eu creio. O choro durou uma noite, mas
sua voz, declare: o choro durou, o choro durou. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria veio. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria veio. Nova história, novo começo, um novo tempo, eu creio, sobre a nossa casa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo. Levante a sua voz bem alto e declare: nova história, nova história, novo começo, um novo tempo, eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo, eu creio. Aleluia. O Senhor diz nessa noite que é uma nova história, um novo tempo para sua família, para sua casa. Às vezes até agora você não havia se posicionado, mas hoje é um dia em que você decida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos saberão o peso da palavra, do sim, do não. Eu vou ser a voz que dará direção para os meus filhos. Eu vou ser a voz que dará destino para os meus filhos. Eu vou ser a voz que vai direcionar os meus filhos no caminho do Senhor. Decida nessa noite: eu sou o responsável. Assuma essa responsabilidade. Chama essa responsabilidade para você e diz assim: Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronta para viver essa nova estação, esse novo tempo sobre a minha casa, Senhor Jesus. Nós estamos prontos, Pai, para dizer sim para o seu chamado e para dar direção e voz aos nossos filhos, em nome de Jesus. Nova história, novo começo, um novo tempo, eu creio, nós cremos. Nem olhos viram, nem ouvidos, um novo tempo. Declare isso com fé sobre a sua família. Nova história, nova história, um novo tempo. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo, eu creio. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, nós estamos aqui. Se você está disposto a decidir pela sua família, se você está disposto a se posicionar, coloque a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor, eu digo sim para o seu chamado. Senhor, eu digo sim para o seu convite. Senhor, eu digo sim. E a partir de hoje, eu estarei posicionado e posicionada no lugar em que o Senhor estabeleceu. Eu oro nessa hora, Senhor, que o Senhor dê força a nós. Dê força aos seus filhos, Pai. Dê força às suas filhas, Pai. Porque virão dias difíceis que exigirão de nós um posicionamento. Mas nós permaneceremos fiéis à sua palavra. Nós permaneceremos fiéis ao seu chamado. Nós permaneceremos fiéis ao Senhor. A minha casa serviremos ao Senhor. E eu estarei firme, Senhor Jesus, mesmo em dias difíceis, Pai. Que o Senhor renove as nossas forças quando nós estivermos cansados, Pai. Que o Senhor renove as nossas convicções, Pai,
quando às vezes a gente não se sentir tão firme, Senhor Jesus, mas que o nosso coração tenha uma certeza de que o Senhor vale a pena, criar os nossos filhos na sua presença vale a pena, e a nossa família estará firmada sobre a rocha em nome de Jesus. Amém.